E aí você foi fazer biologia por causa dessas referências todas. Eu fiquei numa dúvida uma época se eu fazia desenho, né? Ah, é? Eu na época gostava muito de desenhar e, enfim, a galera falava que eu tinha talento. Até acho que eu fazia bem na época. Como eu parei de desenhar, agora são uns rabiscos, mas na época até que eu me esforçava, fazia um negócio bonitinho. Bicho mesmo? Desenhava tudo, eu fazia caricatura, fazia às vezes umas paisagens. Eu gostava, eu me divertia fazendo isso, né? E aí você vai treinando, vai aprendendo. Né? E aí, beleza. E eu gostava, e o pessoal falava, vai trabalhar com ilustração, tal, vai fazer, sei lá, design, ou, enfim, marketing, qualquer coisa assim. Caramba! Aí eu falei, pode ser, mas eu gostava de bicho. Eu desenhava bicho também, fazia essas coisas. E aí, eu falei assim, bom, vamos ver o que eu vou escolher, né? E a minha mãe, ela é formada em artes plásticas, né? Então, ela estava puxando para a área dela, né? Entendi. Falou assim, não, vai para minha área, tal, não sei o quê. E ela nunca gostou de bicho, né? Ela tinha uma raiva, né? Eu falava, pô, meu filho foi gostar junto de bicho, né? E bicho feio, entre aspas, né? Cheio de escama, tal, não sei o quê, né? Ainda que fosse um cachorrinho, mas não. E aí eu tinha um amigo meu, que era um pouco mais velho, e ele tinha... acho que chegou a comida. Chegou? Põe aqui pra gente. Já tá roncando aqui. Valeu, obrigado, viu? Então, e aí ele era um pouco mais velho, esse meu amigo, uns 2 anos, e ele tinha entrado, ele também desenhava, ele foi um grande incentivador para eu voltar a desenhar, inclusive, né? Para eu voltar não, para eu continuar desenhando, né? Que é o Aníbal, inclusive, se estiver vendo aí, um abraço e tal. E ele foi para essa área de desenho e ele falou, cara, não vai para essa área. Por quê? Porque ninguém é amigo de ninguém. É um puxando o tapete do outro. Caramba. Aí eu falei, então eu vou para biologia porque isso não vai acontecer. Exatamente, né, cara? que não vai acontecer. Eu vou para essa outra área aqui, acadêmica. Aqui, né? Isso. Ninguém vai puxar tudo, ninguém vai te sacanear. E aí, beleza. Eu falei, tá bom, vou para biologia. E foi a decisão mais acertada da minha vida, né? E por um tempo depois, eu gostaria de voltar a desenhar porque... é muito importante você fazer. Por exemplo, teve publicação minha que o desenho fui eu que fiz. Isso que eu ia perguntar. Fui eu que fiz, exatamente. Olha, que legal, cara. E é meio que fundamental na minha área também. É aquela coisa, né? O naturalista antigo, ele era obrigado a desenhar porque não tinha câmera. Então, você era obrigado a desenhar. Aliás, né? Exatamente. Você tinha que desenhar, tinha que fazer as coisas, né? E eu, como tive a sorte de ter contato com professores muito idosos, né? Que pegaram o fim dessa época ali, eles me contavam e todos eles tinham que ter aulas de desenho e muitas aulas para poder desenhar o que tinha no campo, porque era difícil arrumar uma câmera. Né? Já tinha câmera, já existia, óbvio, mas era difícil arrumar uma câmera e a câmera não era aquela qualidade de imagem. Então, você tinha que fazer. Então, o pessoal da geologia, por exemplo, fazer aqueles lindos, afloramentos, né, tal, não sei o quê. Maravilhoso. Exato, né? E no campo, né? No meio do campo, com lama, aquele negócio assim, você tinha que manter o negócio todo limpinho e tal para fazer. E ficava lindo. E não tinha como xerocar essa coisa. Você tinha que depois manter aquilo limpo até voltar para a cidade para poder... Então, era uma coisa assim. E aí você vai pegando toda essa construção... Mas hoje, bem ou mal, na minha área, né, na área das ciências naturais, ainda tem essa questão do desenho. Né? Tem uma galera que ainda mantém. Só que é um desenho digital. Sim. Então, sim, você claro. faz. Então, uma das primeiras coisas que eu tive que aprender a mexer na minha área foi no Photoshop. Entendi. Quer dizer que eu sou um grande photoshopeiro? Não. Eu não sei fazer 90%... É o Corel do geólogo, né? Isso, exatamente. Eu não sei fazer 90% do que o Photoshop permite que eu faça. Mas você faz aquilo, né? É aquilo que eu brinco, né? Você está me dando um computador da NASA, eu jogo paciência, né? Você está me dando uma Ferrari, eu ando a 10 por hora. Mas um pouquinho de coisa ali, o básico eu sei fazer, e você vai aprendendo na orelhada, e isso era obrigatório na minha área. Mesmo pessoas sem nenhum talento para desenho, na minha área pelo menos, na paleontologia, tal, etc., na zoologia anatômica também, tal, todo esse pessoal, um mínimo de desenho sabia. Ou Photoshop. Falei assim, se você não sabe desenhar, você vai tratar essa foto. E você vai deixar essa foto de uma maneira esquemática que torne ela didática para você colocar num artigo. Né? E muita gente também contrata um desenhista. Né? Então, também você tem isso. Você tem os desenhistas que podem ser contratados. E até hoje ainda tem?
Tem, né? Tem. E aí, no caso... Só que aí é desenho digital, né? Mas tudo bem, é desenho do mesmo jeito, desenho, né? sim, claro. Talvez até mais difícil, né? Não, você tem a foto, o desenho artístico e o desenho esquemático. Certo. Né? Às vezes, nos artigos científicos, você tem a mescla dos três até. Né? Você tem uma foto com um desenho por cima. Às vezes, você tem o desenho esquemático, que também é bonito, também é artístico, né? Para dar profundidade, uma coisa assim. Tem foto estereoscópica, né? Aquela que você fica vesgo e aí você tem 3D e tal, não sei o que também na astronomia tem bastante. Na geologia tem muito. Tem muito. E aí o que acontece? E aí você tem esse tipo de visual e também tem aquilo que... Perdão, o pessoal da paleontologia especificamente tem, que também agora está muito difundido, também por causa da tecnologia, que é a paleoarte. Ah, sim, né? tem isso, então. Então você tem a paleoarte, que é a reconstrução dos animais fósseis e das plantas e do ambiente e tudo lá, como se fosse... para saber como estava vivo. Entendi, né? entendi. Que é uma coisa é o muito desenho importante. Que a gente vê os desenhos ali. Exato, né? Só que no caso da paleoarte, que a gente chama de paleoarte mesmo, ela é obrigatoriamente feita com base científica. Entendi. Então não é aquela coisa tipo assim, vou desenhar um dinossauro, você faz, que legal. Não, é assim. De novo. Tem uma ranhura aqui, essa ranhura vai um músculo. Na hora de desenhar, você tem que levar em conta que tem um músculo ali. Entendi. Como que esse músculo é? Entendeu? Então, por exemplo, você tem um músculo na mandíbula que corre por fora. Você não vai desenhar o crânio do bicho lisinho aqui. Você tem que levar em conta que tem um músculo ali. Protuberância. Exatamente. Entendi. Eu dei uma pincelada aí, para quem está assistindo aqui e não conhece meu canal, eu dei uma pincelada nisso em alguns vídeos que eu vou voltar a fazer, que eu meio que mostrei como que o paleontólogo reconstrói um bicho a partir do esqueleto. E eu peguei animais atuais, porque tem aquele meme, né? Como que os alienígenas reconstruiriam, tal, não sei o quê. Eu peguei animais atuais, que a gente sabe como são em vida, e mostrei até onde a gente pode ir. Se não conhecesse ele. Sem conhecer ele. Tipo um teste cego. Exato. Legal. Né? Óbvio, tem algumas coisas que a gente não vai saber. Tem algumas coisas que é impossível reconstruir, aí a gente vai para a hipótese, né? A gente usa animais atuais como comparação para os animais antigos. Alguns porque são parentes, né? Então, por exemplo, se eu encontro um hipopótamo fóssil, né? Porque um dos meus vídeos foi sobre hipopótamo, eu vou colocar uma orelhinha nele parecida com a do hipopótamo atual. Beleza. Né? Eu não tenho por que imaginar que... Exato, porque imaginar que não teria aquela orelhinha. Agora, se é um bicho que hoje não existe nenhum atual, né, a gente tem que usar alguns princípios, que nem, por exemplo, alguns bichos, a gente, vários, né, a maioria, inclusive, a gente não tem ideia das cores, mas a gente tem ideia do ambiente que eles viviam. E aí, com base nisso, você coloca a gente pega os bichos atuais, que cor eles têm, os bichos desse ambiente, que cor eles têm. Então, por exemplo, o bicho que vive numa área aberta, com vegetação tropical, rasteira. Aí gelada, ele é meio marrom, meio cinza, aquela cor meio camuflada. Você reproduz isso num bicho que você sabe que viveu numa área parecida. Né? Aquele bicho que vive em floresta, ele se camufla como, tá? Não sei o quê, você reproduz daquele jeito. Não dá para ter certeza, mas é uma coisa assim. Então, a paleoarte tem crescido bastante. Né? Inclusive, é aquilo. Eu tenho trabalhado... Bom... Tem uma cacetada de paleoartista que eu conheço, né? Alguns são amigos muito queridos, muito próximos. Alguns são pessoas que eu admiro o trabalho, não sou tão próximo assim. O meu editor principal, que é o Mingau, é paleoartista. Né? Legal, então ele tem um canal muito legal, que quando eu dou folga para ele das edições, eu deixo ele alimentar o canal dele, que é ele desenhando. Né? E ele demonstra o conhecimento dele ali, mostrando como que ele faz a reconstrução, com base no quê e tal, não sei o quê, sempre explicando. Né? Agora, as miniaturas dessa série nova que eu estou fazendo aí, como o Mingau não está tendo tempo, eu chamei um rapaz que é amigo dele, inclusive, que é um desenhista de mão cheia, assim, o cara é incrível, incrível, ele vai ficar se achando agora que eu estou elogiando. Aí ele é só desenhista, ou ele é desenhista com essa bagagem científica ele aí? Se preocupa em ter essa bagagem. Porque o desenhista não precisa ser um cientista. Não, então, mas ele precisa confirmar com o cientista o que ele está fazendo. Claro. Né? E isso ele faz. Né? Um dos maiores paleoartistas que eu conheci, que é o Jorge Blanco, lá da Argentina, ele é artista plástico. Ele não tem nada de tem nada de cientista. Entendi. Mas ele desenha te puxando pela coleirinha, assim, pela orelha e fala, não... Como que era, como que é. Me ajuda aqui, o que era isso, o que era aquilo tal. E aí, com o tempo, você vai criando expertise.
Então, ele não... sim, à medida que você vai então, desenhando, sei lá, o saber. Jorge, né, que é argentino, vai desenhar o Carnotauro, por exemplo, ele não precisa mais perguntar para cientista nenhum, ele já sabe como é o Carnotauro de ponta cabeça, porque ele já viu o fóssil, já falou com quem descreveu, já falou com não sei quem, entendeu? E aí esse rapaz que está fazendo as miniaturas, né, que é o Matheus Gadelha, o Instagram dele é Paleoli. Paleo_Lee, L-E-E, do Bruce Lee. Legal. Paleoli. O cara manda muito bem, mas muito bem, né? E aquela pessoa que também, se não fosse a internet, né, se ele tivesse nascido 20 anos atrás, coitado, não ia ter chance nenhuma de se conhecer. Quer dizer, teria essa chance se por um acaso conhecesse um pesquisador, tal, não sei o quê, né? Porque tinham paleoartistas naquela época, só que eram pessoas com certos contatos, alguma sorte e tal. Né? E aí você vê que esse moleque está fazendo um trabalho muito bom. Né? Também chamo de moleque não de depreciativa, porque são pessoas muito mais novas que eu, né? Então acaba ficando isso. Então são pessoas trabalhando aí nessa questão da paleoarte, que também é uma interface muito importante. Que legal. Né? Nos congressos o pessoal deve aparecer, porque na geologia tem isso também. Tem. E aí tem até sessões em congresso de geologia dessa galera que desenha, sabe? Até para você poder encontrar esse pessoal e tal. Aí, às vezes, você escreve um artigo, o cara fala, cara, você quer que eu ilustre seu artigo? E é mó legal, né? Cara, eu acho muito legal isso. Você sabe quem é cientista? Aliás, uma puta acadêmica e também é paleoartista? A Aline. A Aline, claro. A Aline, do Colecionador de Ossos. Lógico. Ela é uma tremenda cientista, uma tremenda acadêmica, uma tremenda divulgadora científica e ainda por cima paleoartista. É polivalente, ela faz de tudo. Legal, ela sabe tudo junto. E aí assim. Eu quero chamar eles aqui também, cara. Então, o Tito também, o marido dela e tal, que é... Porque aí eles fazem aqueles desenhos lá, então é ela que faz. Os desenhos eu acho que os desenhos é ela que faz. Eu não sei, porque ela também conhece muito paleoartista. Às vezes, quando não dá tempo de você fazer, você chama alguém. Mas ela... Mas é de mão cheia, de mão cheia. Ela apresentava trabalho no congresso, assim, de desenho e tal. Uma coisa bem legal. Então tem esse ramo aí, para quem quiser, gosta de desenhar e gosta de ciência, tem isso aí, né? Sim, claro.